Olá! Hoje vamos falar sobre um filme emocionante chamado Escritores da Liberdade, que se passa nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Baltimore, Maryland. Mas o que pouca gente sabe é que essa história tem raízes reais. Sim, ela se inspira em eventos históricos que aconteceram na década de 1970. Nesse período, Baltimore era conhecida por ter uma das piores taxas de criminalidade e violência juvenil dos Estados Unidos. Muitos jovens viviam nas ruas, sem perspectiva de futuro, sem acesso à educação e com poucas chances de escapar da marginalização. Foi nesse cenário caótico que surgiu uma ideia inusitada: usar a escrita e a poesia como ferramentas de transformação social. Um professor chamado Gordon Slick Woods viu na literatura um caminho para resgatar a juventude negra daquela comunidade. Ele fundou um projeto que incentivava os jovens a escreverem suas próprias histórias, expressando sentimentos, sonhos e frustrações. Esse movimento acabou virando algo muito maior: uma luta pela voz, pela dignidade e pelo direito de ser ouvido. Essa é a base do filme Escritores da Liberdade, lançado em 2007, estrelado por Kevin Spacey e Ellen Mirren. No filme, Kevin Spacey interpreta o professor John Ketchum, inspirado em Gordon Woods. A história mostra como a arte pode mudar vidas e como até mesmo um grupo de alunos rebeldes pode se transformar quando estimulado. A cidade de Baltimore, no estado da Maryland, foi escolhida como cenário exato por conta da forte influência cultural afro-americana na região. Na época em que a história real ocorreu, entre 1970 e 1974, o país estava em meio a grandes transformações sociais. Movimentos pelos direitos civis, luta contra a segregação e o aumento da desigualdade racial marcavam aquele período. E foi justamente nesse contexto que a força da palavra escrita se tornou uma luz para muitos jovens. No filme, os alunos são representados por atores como Shyamalan, Fred Rodrigues e Ethan Hawke, mas cada personagem tem uma inspiração real. Um dos alunos mais impactantes no filme é Marcus Johnson, interpretado por Fred Rodrigues. Marcus foi um jovem que cresceu em um ambiente violento, envolvido com drogas e gangues. Através do projeto de escrita, ele encontrou um novo propósito e saiu da vida criminosa. Hoje, ele é palestrante e autor, usando sua experiência para inspirar outras pessoas. Outro aluno real era Larry Williams, cuja trajetória se assemelha ao personagem Ken Camacho. No filme, o professor John Ketchum representa Gordon Slick Woods, que realmente existiu. Gordon foi um educador apaixonado por letras, música e cultura afro-americana. Ele acreditava que a arte poderia curar feridas profundas causadas pela pobreza e pela exclusão. Seu trabalho ganhou reconhecimento nacional e inspirou projetos semelhantes em outras cidades. Em 2002, Gordon lançou um livro intitulado Voices of the Streets, contando a história dos jovens que ele ajudou. O filme Escritores da Liberdade foi adaptado parcialmente dessa obra. Apesar de algumas licenças artísticas, o espírito e a mensagem central são fiéis à história real. Isso prova que, mesmo sendo um filme, Escritores da Liberdade carrega uma carga de realismo e emoção verdadeira. Quando falamos em projetos sociais, muitas vezes pensamos em programas assistenciais, bolsas de estudo ou políticas públicas. Mas há outra forma poderosa de transformação, e ela se chama arte. No caso de Escritores da Liberdade, a escrita foi usada como uma ferramenta de resistência cultural, autoestima e inclusão social. Na comunidade de Baltimore, onde a história se passa, muitos jovens negros cresciam sem oportunidades e com pouca representatividade positiva na mídia. Eles viam nas ruas a única possibilidade de sobrevivência, muitas vezes envolvendo-se com drogas, violência e grupos criminosos. Nesse contexto, Gordon Woods percebeu algo essencial: a juventude precisava ser ouvida, e não apenas julgada. Ele acreditava que, ao permitir que os alunos expressassem suas emoções, frustrações e sonhos por meio da escrita, eles ganhariam clareza sobre si mesmos e sobre as opções que tinham diante deles. A arte, nesse caso, funcionou como um espelho, mostrando aos jovens quem eles eram e, ao mesmo tempo, revelando quem eles podiam se tornar. Poemas, contos e crônicas se tornaram formas de cura emocional e intelectual.
Um dos aspectos mais impactantes desse projeto é que ele não focava apenas em ensinar gramática ou técnica literária. O objetivo maior era construir identidade. Cada aluno escrevia sobre sua própria realidade, e isso dava a eles um senso de pertencimento e significado. Além disso, o projeto incentivava os jovens a lerem uns aos outros. Isso criava um ambiente de escuta ativa, respeito mútuo e troca de experiências. Era uma maneira de formar laços entre pessoas que antes viviam isoladas e marginalizadas. Essa prática de leitura coletiva também ajudava a quebrar tabus e preconceitos internos. Muitos jovens descobriam que, apesar das diferenças aparentes, compartilhavam sentimentos, medos e esperanças parecidos. Com o tempo, o grupo começou a sair das salas de aula e das ruas, apresentando seus trabalhos em eventos escolares, teatros locais e até na imprensa regional. Eles se tornaram vozes visíveis de uma geração que antes era invisível. Esse tipo de iniciativa não só mudou a vida dos participantes diretos, mas também influenciou a percepção da comunidade sobre educação e juventude. Começou a surgir uma nova corrente de pensamento, que não basta punir, é preciso educar. Os professores começaram a olhar para os alunos com outros olhos. Os pais passaram a valorizar a importância do diálogo e da expressão. E a sociedade local, lentamente, começou a reconhecer que a juventude negra tinha muito a oferecer. Hoje, projetos similares existem em diversas cidades dos Estados Unidos e em outros países. Eles se inspiram nos mesmos princípios: artes, escrita e educação como agentes de mudança social. É interessante notar que, embora o filme tenha sido lançado em 2007, a mensagem dele continua atual. Em tempos de polarização, desigualdade e crises sociais, a necessidade de escutar a juventude nunca foi tão urgente. E é exatamente isso que o filme consegue transmitir com tanta força: que a voz dos jovens importa, que cada um deles tem uma história valiosa e que, quando ouvidos, podem contribuir para uma sociedade melhor. Assim, o que começou como um projeto pequeno em uma sala de aula em Baltimore virou uma inspiração global. E isso só mostra como a arte, mesmo em suas formas mais simples, pode ter um impacto imenso. E isso nos leva a uma reflexão importante: o que podemos fazer na nossa realidade? Como podemos usar a arte e a educação para transformar vidas? Um dos grandes legados do projeto liderado por Gordon Woods foi justamente a transformação da educação pública em Baltimore. Antes de tudo, vamos entender como era o sistema escolar daquela região na década de 1970. As escolas públicas de Baltimore enfrentavam sérios problemas: falta de recursos, profissionais mal preparados, turmas superlotadas e uma política educacional voltada para a padronização, e não para a individualização. Muitos professores não conseguiam lidar com a diversidade de problemas que os alunos traziam para dentro da sala de aula. A maioria dos jovens negros vinha de famílias desestruturadas, com baixo nível de escolaridade e exposição limitada à cultura. Diante desse cenário, Gordon Woods decidiu que não bastava seguir o modelo tradicional. Ele queria algo diferente. Algo que realmente chegasse ao coração dos alunos. Seu método era baseado em 3 pilares principais: escuta, liberdade criativa e empoderamento pessoal. Ele acreditava que, se os jovens fossem ouvidos e valorizados, eles se comprometeriam com o aprendizado. Para isso, ele montou um currículo alternativo, onde a escrita e a leitura eram centrais. Os alunos escreviam sobre temas ligados às suas próprias vidas, e depois compartilhavam essas histórias com os colegas. Isso criou um ambiente de confiança e segurança emocional. Os jovens sentiam que alguém os entendia, que suas palavras tinham valor e que eles faziam parte de algo maior. Com o tempo, esse modelo de ensino chamou a atenção de outras escolas e autoridades educacionais. Começaram a surgir propostas para integrar práticas similares ao currículo oficial. Apesar de ainda haver resistências, o impacto foi perceptível. Professores começaram a buscar novas metodologias, e instituições começaram a investir em projetos culturais e artísticos dentro das escolas. Uma das inovações mais importantes foi a criação de salas de leitura e escrita criativa, onde os alunos podiam explorar suas ideias sem pressão de notas ou avaliações rígidas. Além disso,
O projeto gerou uma série de publicações, eventos culturais e parcerias com universidades e organizações sociais. Foi uma verdadeira revolução silenciosa dentro do sistema educacional. Hoje, várias instituições continuam usando essa abordagem pedagógica. Ela é vista como uma forma eficaz de combater o abandono escolar e promover a inclusão. Mas nem tudo foi fácil. Muitos críticos diziam que o modelo de Gordon Woods era utópico, que não funcionaria em larga escala ou que não resolveria todos os problemas estruturais da educação. Mesmo assim, ele persistiu. Ele sabia que a mudança não acontece de um dia para o outro, mas que cada pequena ação conta. E, aos poucos, seu trabalho foi sendo reconhecido. A história de escritores da liberdade nos mostra que, quando um professor acredita nos seus alunos e oferece a eles espaço e apoio, milagres são possíveis. Apesar do sucesso do projeto criado por Gordon Woods, ele não foi recebido imediatamente com abraços e elogios. Na verdade, houve muita resistência tanto dentro das escolas quanto fora delas. Muitos adultos, incluindo professores e autoridades educacionais, achavam que a metodologia de Woods era demasiado liberal, não estruturada ou até perigosa. Havia uma visão tradicional da educação que valorizava disciplina rígida, memorização e conformidade. Para essas pessoas, o fato de um professor permitir que seus alunos escrevessem sobre suas próprias vidas parecia inapropriado, quase como se estivesse legitimando problemas sociais em vez de combatê-los. Alguns críticos também questionavam a eficácia do método. Eles argumentavam que, embora os alunos estivessem engajados, isso não garantia melhores resultados nas provas ou maior rendimento acadêmico. Mas Gordon Woods sabia que ele estava trabalhando com jovens que já tinham desistido de ser ouvidos. Ele entendia que, antes de qualquer coisa, eles precisavam acreditar no próprio potencial. Sem essa base, nenhuma técnica pedagógica funcionaria. Além disso, ele percebia que a escrita tinha um impacto emocional profundo. Ela ajudava os alunos a lidarem com traumas, a expressarem sentimentos que normalmente eram suprimidos e a encontrarem sentido em suas experiências. Foi justamente esse aspecto humanizado do projeto que chamou a atenção de alguns jornalistas locais. Começaram a surgir reportagens destacando a transformação dos jovens e o papel revolucionário de Gordon Woods. Essas publicações geraram debates na mídia e na comunidade educacional. Alguns chamavam o projeto de esperança em meio ao caos, enquanto outros viam nele apenas um esforço isolado, sem sustentabilidade. Mesmo assim, a reação positiva foi crescente. Cada aluno que saía da violência e da marginalização virava um exemplo vivo do poder da arte e da educação. Houve casos famosos de ex-alunos que, anos depois, tornaram-se poetas conhecidos, editores, professores e até vereadores. Suas trajetórias foram contadas em livros, documentários e entrevistas, trazendo ainda mais visibilidade ao trabalho de Woods. O filme Escritores da Liberdade só veio agravar a polêmica, pois, embora fosse inspirado em fatos reais, trouxe elementos dramatizados que alguns consideraram exagerados ou idealizados. Mas, mesmo com as críticas, o filme teve um grande impacto cultural. Ele mostrou ao mundo que a juventude negra americana tinha muito a dizer e que, quando estimulada, podia superar barreiras incríveis. Hoje, é difícil encontrar alguém que tenha assistido ao filme e não tenha ficado tocado pela mensagem central. Que cada pessoa tem uma história valiosa e que, quando ouvida, pode mudar o rumo de sua vida. Isso nos leva a pensar: será que estamos escutando os jovens? Será que estamos oferecendo a eles espaço para expressar quem são? A resposta está em mãos de todos nós. Seja em casa, na escola ou na rua, podemos fazer a diferença ao reconhecer o valor de cada voz. E é isso que torna a história de Escritores da Liberdade tão poderosa. Ela nos convida a olhar para além do que parece óbvio e a enxergar o potencial humano por trás de cada sorriso, cada lágrima e cada palavra escrita. Ao longo dos anos, o legado do projeto de Gordon Woods transcendeu as fronteiras de Baltimore e influenciou não apenas a educação, mas também o cinema e a cultura popular dos Estados Unidos. Um dos grandes marcos dessa influência foi o lançamento do filme Escritores da Liberdade em 2007. Dirigido por Peter Weir, o longa foi um sucesso de bilheteria e crítica,
ganhando destaque internacional. O filme trouxe à tona uma série de temas importantes, como liberdade de expressão, identidade cultural, resistência social e a importância da educação. Ele conseguiu capturar, com sensibilidade, o espírito dos jovens que participaram do projeto original. A trama mostra como a escrita pode ser usada como forma de autoexpressão e de luta contra o sistema opressor. Através de poemas e diálogos, o filme explora questões profundas sobre amor, amizade, morte e esperança. Os atores escolhidos para interpretar os alunos, como Shyamalan, Fred Rodrigues, Ethan Hawke e Fred Rodrigues, trouxeram credibilidade e emoção às cenas. Cada personagem representa uma faceta diferente da juventude afro-americana da época. Kevin Spacey, como o professor John Keating, interpreta com maestria a figura de Gordon Woods. Ele transmite a paixão pelo ensino, a firmeza diante das adversidades e a convicção de que cada aluno merece ser ouvido. O filme também chama a atenção para o contraste entre o ambiente escolar tradicional e a nova proposta pedagógica. Esse choque de ideias é um dos pontos mais fortes do roteiro. Além de ser um filme emocionante, Escritores da Liberdade também é uma ode à literatura e à força da palavra escrita. É raro ver um longa-metragem onde a escrita é o centro da narrativa e o motor das transformações. O sucesso do filme fez com que o nome de Gordon Woods voltasse a ser lembrado. Jornais, rádios e canais de TV entrevistaram o professor, que aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância da educação inclusiva. Muitos jovens que assistiram ao filme começaram a buscar projetos similares em suas cidades. Escolas e organizações sociais passaram a criar programas de leitura e escrita criativa, inspirados diretamente na obra de Woods. Além disso, o filme serviu como uma ponte entre gerações. Muitos pais, professores e adolescentes discutiam juntos os temas abordados, promovendo um diálogo rico e necessário. Até hoje, Escritores da Liberdade é usado como material didático em salas de aula. Professores o utilizam para incentivar os alunos a refletirem sobre o papel da arte na educação e na sociedade. O filme também recebeu prêmios e indicações importantes, incluindo melhor roteiro original e melhor diretor em festivais internacionais. Esse reconhecimento ajuda a manter a história viva e acessível a novas audiências. Mas, acima de tudo, o filme é um testemunho de que a arte pode tocar corações e transformar realidades. Ele nos lembra que nem sempre as soluções estão nos lugares óbvios. Às vezes, elas vêm através de palavras simples, mas profundas. E é isso que torna Escritores da Liberdade tão especial. Ele não apenas conta uma história, mas nos convida a refletir sobre a nossa própria. A história por trás de Escritores da Liberdade vai muito além do cinema. Ela se conecta diretamente com um dos debates mais importantes da educação nos Estados Unidos: como ensinar jovens que vêm de contextos socioeconômicos desfavorecidos. Durante décadas, o sistema educacional americano tem enfrentado críticas por ser excessivamente padronizado e insensível às realidades diversas dos alunos. Muitos estudantes, especialmente os negros e latinos, acabam sendo rotulados como fracassos antes mesmo de terem oportunidade real de brilhar. Gordon Woods percebeu isso cedo. Ele entendia que não bastava ensinar conteúdo acadêmico sem levar em consideração a identidade cultural, emocional e social dos alunos. Para ele, a educação precisava ser humana, contextualizada e empoderadora. Seu projeto em Baltimore foi uma resposta prática a essa crise educacional. Em vez de tentar moldar os alunos conforme o modelo tradicional, ele criou um ambiente onde eles podiam se expressar livremente, desenvolver sua autoestima e construir significados próprios. Isso gerou mudanças profundas no comportamento dos jovens. Alunos que antes evitavam ir à escola começaram a comparecer regularmente. Outros, que estavam envolvidos com drogas ou gangues, encontraram um novo propósito na vida. O impacto disso foi medido não só nas notas dos alunos, mas também na redução da violência, no aumento da frequência escolar e na melhoria da autoconfiança dos participantes. Um dos resultados mais visíveis foi a criação de uma nova geração de escritores, poetas e pensadores que hoje ocupam posições de destaque em suas comunidades. Esses jovens, muitos dos quais eram considerados perdidos, tornaram-se exemplos reais de superação.
Eles provaram que, quando oferecida a oportunidade certa, qualquer pessoa pode crescer e contribuir para a sociedade. Além disso, o trabalho de Woods ajudou a sensibilizar governantes, educadores e organizações sociais sobre a importância de investir em projetos culturais dentro das escolas. Hoje, há políticas públicas e iniciativas privadas que reconhecem a necessidade de integrar arte, música, teatro e escrita ao currículo escolar, exatamente para atender a diferentes perfis de aprendizagem. Mas é importante lembrar que a transformação não acontece sozinha. Ela exige investimento contínuo, políticas públicas coesas e profissionais comprometidos com a causa. Gordon Woods era um desses profissionais. Ele não apenas ensinava, ele acreditava nos seus alunos, respeitava suas histórias e desafiava o sistema a olhar para eles de outra forma. Isso nos faz pensar: quantos professores têm coragem de fazer isso hoje? Quantos são capazes de ver potencial onde outros veem fracasso? A resposta está em mãos de todos nós. Cada professor, pai, mãe, tio, amigo ou líder comunitário pode fazer a diferença ao reconhecer o valor de cada aluno e oferecer a ele um espaço seguro para crescer. Porque, no fim das contas, a verdadeira missão da educação não é apenas preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas sim prepará-los para a vida, com todas as suas complexidades, desafios e possibilidades. Uma das lições mais poderosas de Escritores da Liberdade é a importância da representatividade cultural. Quando falamos de educação, muitas vezes esquecemos que os alunos não estão em branco. Eles chegam às salas de aula carregando histórias, traumas, sonhos e identidades únicas. Na história real, os jovens que participaram do projeto de Gordon Woods vinham principalmente de famílias negras, pobres e historicamente marginalizadas. Eles viviam em uma sociedade que muitas vezes os invisibilizava ou os punia por tentar se expressar. Foi justamente por isso que Gordon decidiu usar a escrita como ferramenta. Ele sabia que, se os alunos fossem incentivados a escrever sobre suas próprias experiências, eles se sentiriam representados, respeitados e compreendidos. Isso é fundamental, pois quando alguém se vê refletido nas aulas, nos livros e nas atividades escolares, ele tende a se engajar mais com o aprendizado. Ele sente que pertence e que sua voz importa. Infelizmente, muitas escolas ainda usam materiais didáticos homogêneos, que não refletem a diversidade cultural dos alunos. Isso acaba excluindo muitos jovens que já se sentem distantes do sistema. Gordon Woods rompeu com esse modelo. Ele trouxe a cultura afro-americana para dentro da sala de aula, valorizando a língua, a literatura, a música e a história dos próprios alunos. Ele usava referências conhecidas pelos jovens, como rappers, poetas e músicos locais, para contextualizar as aulas e mostrar que a arte não estava restrita aos canonicamente aceitos. Esse tipo de abordagem não apenas aumentou o interesse dos alunos pela escrita, mas também fortaleceu sua conexão com a própria identidade cultural. Hoje, muitos especialistas em educação defendem que a inclusão de temas e autores diversos no currículo escolar é essencial para garantir equidade e motivação entre os alunos. Projetos similares ao de Gordon surgiram em outras cidades dos Estados Unidos, adaptando-se a diferentes contextos culturais. O objetivo é sempre o mesmo: dar voz aos que foram silenciados. Isso nos leva a uma reflexão. Quanto tempo passamos esperando que os alunos se adaptem ao sistema, em vez de adaptarmos o sistema a eles? Gordon Woods mostrou que, quando damos aos jovens o direito de contar suas próprias histórias, eles respondem com energia, criatividade e determinação. E é isso que torna a história de Escritores da Liberdade tão relevante até hoje. Ela nos convida a repensar a maneira como enxergamos a juventude, a educação e a cultura. Porque, no fim das contas, a melhor forma de ensinar é escutar. E a melhor forma de inspirar é reconhecer o valor de quem você está diante. A história por trás de Escritores da Liberdade não só inspirou um filme marcante, mas também se tornou uma referência para movimentos sociais modernos que buscam transformar vidas por meio da arte e da educação. Hoje, em diferentes partes dos Estados Unidos, e até em outros países, existem inúmeros projetos semelhantes ao criado por Gordon Woods. Eles são chamados de programas de escrita terapêutica, cursos de literatura urbana ou grupos de leitura comunitária,
e todos compartilham a mesma essência: dar voz aos jovens. Esses programas funcionam como espaços seguros onde os alunos podem explorar suas emoções, debater temas difíceis e construir narrativas sobre si mesmos e sobre o mundo ao redor. Muitos deles são financiados por ONGs, universidades e até governos locais. Alguns desses projetos estão ligados a escolas públicas carentes, enquanto outros atuam diretamente nas comunidades, oferecendo atividades extracurriculares gratuitas para crianças e adolescentes. Um exemplo notável é o Write Out Loud, um projeto que surgiu no Reino Unido, mas rapidamente se espalhou pelo mundo. Ele incentiva jovens a escrever poesia e a recitá-la em frente a plateias, muitas vezes em parques ou centros culturais. No Brasil, iniciativas como o Projeto Poesia Livre e o Movimento Literário das Ruas também se inspiraram nos princípios apresentados em Escritores da Liberdade. Eles usam a escrita como forma de resistência cultural, especialmente entre jovens negros e periferia. Além disso, há plataformas digitais que permitem que jovens publiquem seus textos online, ganhando visibilidade e interação com outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Isso amplia ainda mais o impacto social dessas iniciativas. Muitos ex-participantes desses programas acabam se tornando escritores, professores, editores ou até influenciadores culturais. Eles contam suas histórias e motivam novas gerações a seguir o mesmo caminho. O que esses projetos têm em comum? Todos eles reconhecem que a juventude precisa ser ouvida, respeitada e valorizada. E que a arte, seja escrita, musical, visual ou performática, pode ser um poderoso instrumento de transformação. Eles também entendem que a educação não deve ser apenas técnica, mas humana. Que ela precisa considerar o contexto emocional, social e cultural do aluno. Isso faz com que os resultados desses projetos sejam muito mais profundos do que simplesmente melhorar as notas ou aumentar a frequência escolar. Eles promovem mudanças internas, que refletem na vida pessoal, profissional e social dos participantes. É interessante notar que, apesar de todas as tecnologias disponíveis hoje, muitos jovens ainda sentem falta de alguém que os escute de verdade. Alguém que não julgue, que não pressione, mas que simplesmente diga: você importa. E é isso que torna a história de Gordon Woods tão atual. Ele era esse alguém. Ele sabia olhar além das aparências e ver o potencial humano por trás de cada aluno. Assim, podemos dizer que a luta por uma educação inclusiva e empoderadora continua viva. Ela se expressa em milhares de maneiras diferentes, mas sempre carrega a mesma mensagem: ninguém está condenado ao fracasso. Se queremos mudar o futuro, precisamos começar pelas salas de aula, pelos professores e pelos próprios jovens. Precisamos acreditar neles tanto quanto eles merecem acreditar em si mesmos. Chegamos ao final deste roteiro, e espero que você tenha percebido o quão poderosa é a história por trás de Escritores da Liberdade. Não se trata apenas de um filme ou de uma adaptação cinematográfica, é uma celebração à força humana, à capacidade de superação e à importância da educação. Mas o que torna essa história tão especial é que ela fala de algo universal: a busca pela liberdade. Não necessariamente a liberdade política ou econômica, mas a liberdade de ser ouvido, de ser visto, de ser quem você é. Cada aluno retratado no filme, e cada jovem real que viveu aquela experiência, lutava contra barreiras invisíveis. Barreiras de raça, classe, expectativa social e até de oportunidade. E, mesmo assim, encontraram um caminho para crescer e transformar suas vidas. Isso nos lembra que nossa história começa onde decidimos contar a nossa própria versão. Ninguém pode dizer quem somos ou qual é nosso destino, a menos que nós permitirmos. Gordon Woods ensinou isso com ações simples, mas profundas. Ele mostrou que um professor pode mudar a vida de um aluno, que um grupo de jovens pode virar uma revolução silenciosa e que a escrita pode ser mais do que uma tarefa escolar. Pode ser um ato de resistência e esperança. E é exatamente isso que torna Escritores da Liberdade tão relevante até hoje. Em tempos de polarização, violência e desigualdade, a necessidade de escutar a juventude nunca foi tão urgente. Você já pensou em como sua própria história pode inspirar alguém? Já imaginou o impacto que você poderia causar ao simplesmente ouvir:
apoiar e acreditar em outra pessoa? Pois é isso que torna este roteiro tão importante. Não é apenas sobre um filme ou uma cidade distante, é sobre nós. Sobre a possibilidade de fazer a diferença, mesmo que pequena, na vida de alguém. Se você gostou deste conteúdo, me conta nos comentários. Qual foi o momento mais tocante dessa história para você? Talvez a cena em que o professor diz: "Não estamos aqui para preencher formulários, mas para viver plenamente." Ou talvez a parte em que os alunos descobrem que suas palavras realmente importam. Deixe sua opinião, participe da conversa e ajude a espalhar essa mensagem. Quanto mais pessoas souberem da história por trás de Escritores da Liberdade, maior será o impacto positivo que ela pode causar. E se você ainda não assistiu ao filme, recomendo fortemente. É uma experiência emocional, intelectual e, acima de tudo, humana. Para não perder nenhum outro vídeo como este, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você sempre saberá quando eu estiver lançando conteúdos novos e inspiradores. E, claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se identificar com essa história. Talvez um amigo, um professor, um jovem ou até um adulto que ainda acredita no poder da educação. Por fim, deixe-me te convidar para refletir comigo. Qual é a sua história? E como você pode usá-la para inspirar alguém hoje?